Margarida Balseiro Lopes, uma presença também habitual nas nossas conferências anteriores. Muito obrigado também por ter vindo. Esta é a sessão de abertura, vamos começar os nossos painéis, temos trabalho pela frente. Conseguimos juntar no mesmo palco os três grandes. Hoje em dia não é fácil, mas conseguimos juntá-los a falar sobre algo importante, que é o futuro, no fundo, a formação e como podemos formar campeões. E por isso passo já ao painel que vai abrir, no fundo, as hostilidades das nossas conversas e tertúlias ao longo desta quinta-feira. Guilherme Müller, o diretor-geral Benfica Campos, peço a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo nesta cadeira. Tomás Moraes, diretor-geral do Sporting Clube Portugal, da formação, repete também a presença na Conferência Bola Branca, já esteve aqui anteriormente a falar sobre formação e regressa aqui, por favor. E José Tavares, diretor de formação do Futebol Clube do Porto, que marca também presença num ano particularmente importante e com grandes resultados para o Futebol Clube do Porto em termos de formação. Bem-vindo. Esta tertúlia será moderada pelo jornalista da Bola Branca, Rui Viegas. Bola Branca. O desporto em comentário e em notícia. Ora, muito bom dia a todos. Vamos começar, como disse o meu colega José Pedro Frazão, por este painel relacionado com o futebol de formação. É natural que, para uma conferência sobre excelência do futebol, começássemos com uma área que é daquelas que é reconhecidamente, quer cá dentro, quer lá fora, uma área de excelência, que é precisamente a formação e o futebol das chamadas camadas jovens. E vamos perceber nos próximos minutos se, na visão destes três homens, destes três convidados, pessoas que conhecem muito bem estes departamentos, se isto continua a ser assim. Como já foi dito aqui, para nos ajudar neste exercício, convidámos os responsáveis e as pessoas mais próximas destes departamentos dos chamados três grandes. Guilherme Müller, que está ligado à formação do Benfica, advogado, esteve também na SAD do Estoril até novembro de 2023. É um homem que também já atravessou funções no Sindicato dos Jogadores, por exemplo. Também Tomás Moraes, que se destacou no rugby português, quer como praticante, quer como selecionador. Montou e coordenou, por exemplo, um gabinete de formação interna e de liderança no Sporting. E ainda José Tavares, que regressou ao Futebol Clube do Porto após 2 anos nos Estados Unidos, para ser o coordenador da formação azul e branca. Desde que voltou, se calhar, digo eu, até já fez mais do que pensaria, porque até já assumiu a equipa principal do Futebol Clube do Porto e se calhar muita gente se lembrará disso em tempos recentes. Obrigado uma vez mais aos três pela presença, é um prazer. Começaria pelo Guilherme Müller e com uma pequena provocação em jeito de pergunta, logo para abrir uma entrada a pé juntos. O Bernardo Silva, que é tido como uma das grandes pérolas recentes do Benfica em termos de formação, eu sei que já não é do seu pelouro, mas disse recentemente que durante muitos anos houve desconfiança em relação ao jogador que era formado no Benfica. A expressão dele foi: um jogador da formação não servia. Concorda com isto? Acha que é uma visão um bocadinho exagerada? Isso hoje já não acontece de todo? Bem, entrada a pé juntos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho sobre o futebol de formação. E uma nota brevíssima, também um bocadinho no seguimento das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, de facto para reconhecer esta importância que acho que é significativo, especialmente para nós, de ver um tema como este ser trazido para este fórum com esta dignidade e com esta importância. E com espaço. E com muito espaço. Acho que é uma oportunidade pela qual nós devemos estar contentes, mas eu acho que o país desportivo deve estar contente, porque de facto acho que o futebol de formação em Portugal devia ser um desígnio, e acho que o Sr. Primeiro-Ministro dizia, a propósito de produtos conhecidos, reconhecidos internacionalmente, eu acho que se calhar
o jogador português e a qualidade do processo de formação em Portugal deve estar ao nível da cortiça e do vinho, e portanto acho que temos todos a obrigação de tratar um bocadinho melhor este nosso produto. Eu acho que isto acaba por já entroncar um bocadinho na resposta à sua pergunta. Discordo. Eu acho que admito que, especificamente falando do caso do Benfica, a propósito da pergunta do Bernardo, admito que o futebol de formação do Benfica hoje não seja o mesmo que era há 15 anos e, portanto, naturalmente evoluiu, mudou em muitas áreas, principalmente na questão das infraestruturas. Portanto, há uma alteração muito significativa nos últimos 20 anos, desde a construção do Benfica Campos e depois da expansão com centros de formação e treino pelo país. E isso melhorou muito o processo de formação. E, portanto, não é igual há 15 anos. E, portanto, a resposta muito diretamente à sua pergunta é não. Acho que não há desconfiança e acho que, enfim, eu sou parcial, mas os dados ajudam a comprovar isso, e aquilo que temos assistido nos últimos anos na formação do Benfica é mais integração de jovens na equipa A e às vezes parece que custa um bocadinho a aceitar, mas mais utilização desses jovens na equipa principal. Não há propriamente um referencial na Europa, mas as nossas taxas de utilização têm andado sempre em mais de 20 e tal % dos minutos de uma época, realizados por jovens da formação. E, portanto, às vezes, repete-se muitas vezes uma ideia que há pouco aproveitamento da formação. Discordo, até se olharmos para outros exemplos europeus, e temos que nos tentar comparar com os outros e perceber se estamos a fazer bem ou mal o nosso trabalho, e a média que o Benfica tem, que na verdade os clubes portugueses têm, é bastante superior aos seus concorrentes europeus, e portanto acho que isso é um sinal de que o trabalho está a ser bem feito e de que há valorização do jogador formado no clube. Mas às vezes essa contabilidade é feita em relação aos jogadores que depois se projetam na equipa principal. Essa projeção é injusta? Existe? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Existe, acho que o Benfica tem tido muitos exemplos ao longo dos últimos 10 anos, especialmente, de jogadores da formação que tiveram a oportunidade de se projetar na equipa A e que depois não só deram um grande rendimento desportivo à equipa A, que é esse o nosso objetivo, mas que depois também conseguiram acabar por dar rendimento financeiro ao clube, que sabemos que no mercado português isso continua a ser um fator importante, tendo em conta também a comparação outra vez dos nossos clubes com outros clubes europeus com mais capacidade financeira, e portanto sim, acho que tem havido projeção e tem havido capacidade da equipa A de saber aproveitar talentos. Acho que eu gosto muito de vários motivos pelos quais o Benfica tem a formação como um pilar estratégico, mas acho que talvez o principal é a identidade que cria e a identificação entre os adeptos e os jogadores. E, portanto, já lá vamos às suas apostas. Eu vou querer perceber quem é que, já que o Guilherme trabalha diariamente nesse departamento, quem serão as suas apostas? Pode ser até que nos revele alguns nomes para o futuro, para além daqueles que já são públicos. Tomás Moraes, seguindo esta linha, o Sporting está hoje em segundo plano na formação de talento em Portugal. É que durante muitos anos o Sporting era apontado como o líder deste pelotão, extraindo vários nomes, nem vale a pena falar de quais, porque são subejamente conhecidos, e ultimamente há uma sensação de que o Sporting se deixou apanhar pelo Benfica. Bom dia. Eu também já respondo à questão. Eu diria que é uma entrada a pé juntos, é uma rasteira completa, de qualquer forma. Mas na formação os pitons são aqueles de borracha, não há problema. E os campos são sintéticos. De maneira que deixe-me só, primeiro, congratular-vos pela iniciativa. Acho que é extraordinário estarmos aqui a debater a formação, a debater o jovem, a debatermos o futuro e a debatermos aquilo que ainda é muito genuíno no futebol e que nós temos que nos preocupar muito mesmo. Estamos a falar de jovens, de pessoas primeiro e se calhar um dia jogadores. Portanto, dar os parabéns pela excelente época que o Futebol Clube do Porto fez na formação, portanto com a conquista, para já, não é? 2 títulos nacionais, e o Benfica pela excelente participação na Youth League. Fez uma campanha muitíssimo boa e nós sabemos bem a dificuldade que é jogar na Youth League. Portanto, dar os parabéns e parabéns pelo que têm feito também pela formação do futebol em Portugal. Em relação à questão que me fez, nós temos uma estratégia muito concreta. Portanto, a atual administração, quando há uns anos nos convidou para
dirigirmos a academia, colocou-nos objetivos muito claros e um passa por um propósito que é inegociável, que é formarmos jogadores para a equipa A e acelerarmos um processo de crescimento desses jogadores para a equipa A. Portanto, não esperarmos para aqueles que estão preparados, ou seja, para aqueles que nós consideramos que na sua ação multidimensional estão preparados para chegar à equipa A, nós termos um programa especial para que os possamos promover, possamos fazer saltar alguns escalões e chegar o mais depressa ao futebol profissional. E depois que toda a formação do Sporting sirva aquilo que é a nossa equipa A, a nossa equipa profissional. E como tal, nós montámos um projeto, mudámos muitas coisas que o Sporting vinha a fazer, portanto, tivemos a coragem de aproveitar todo o legado que o Sporting tem em termos de futebol formação, ter liderado muito tempo tudo aquilo que dizia respeito ao futebol formação. Mas houve necessidade, Tomás, de mudar, porquê? Houve necessidade de mudar porque nós não estávamos a fazer chegar jogadores à equipa A. E a rentabilidade do clube, a sustentabilidade do clube financeira e aquilo que é a projeção do clube e do seu ADN formativo necessitava desses jogadores na equipa A. E o que é certo é que nós éramos compradores de jogadores, mas na verdade não fazíamos chegar os nossos à equipa A, não havia uma transição clara. Tivemos durante algum período em que chegaram muito poucos jogadores à equipa A e foi isso que nos foi pedido, foi montarmos uma equipa e montarmos um modelo de trabalho que alinhasse toda uma visão holística que o Sporting queria implementar, que acabássemos com a visão por escalão, que começássemos a ter treinadores de Sporting e não treinadores de escalão e que começássemos a olhar ali naquela idade dos 15, 16 anos e ver quem seria o talento capaz de aguentar um projeto maturacional mais rápido, com mais intensidade, com mais treino, com mais horas e mais vocacionado para o alto rendimento. Assim o fizemos, os resultados estão à vista, portanto não vou dizer o sem número de jogadores que nas últimas 6 épocas chegaram à equipa profissional, porque são muitos. Vejamos esta época, tivemos jogadores, se calhar alguns deles que nem fizeram um percurso muito conhecido do grande público e que se estrearam na equipa A e que marcaram golos decisivos, casos do Rafael Nelo, o Flávio Nascimento, o Salvador Blopa, portanto, entre outros, a consolidação do João Simões, a consolidação do Giovanni Kenda. Portanto, há jogadores que passaram por esse processo de aceleração que estão agora a jogar na equipa A. Ou seja, para que as pessoas percebam um pouco melhor, quem nos assiste aqui também em casa, o que foi feito foi, de certa forma, olhar para a formação num todo e não olhar para os escalões como cada um sendo um compartimento estanque, é um bocadinho isso? Exatamente, nós desde o sub-7 até ao sub-23, porque a nossa equipa sub-23 pertence ao futebol formação, nós olhámos como um todo e ainda tivemos a coragem de recuperar a equipa B, só com praticamente jogadores formados em casa. Portanto, foi essa a premissa que a administração nos deu para nós voltarmos a ter a equipa B, e ao termos a equipa B e ao termos que conjugar jogadores quase das mesmas idades entre a sub-19, entre a sub-23 e entre a equipa B, fomos dispersando muito o nosso talento e fomos colocando o nosso talento em competição de acordo com aquilo que são as necessidades, a diversidade de superação que nós consideramos que são as ideais para eles. O que é que isto nos dá? Muitas vezes tira rendimento ao final da semana. Nós muitas vezes tomamos decisões em função do jogador, em função do modelo, em função da sua perspectiva de integração e transição para a equipa A, que retira à equipa desse fim de semana, portanto, talento. Portanto, é uma coisa que talento e resultado imediato. Com objetivos futuros. Isto não quer dizer que o nosso grande desafio neste momento, visto que nós temos este modelo já bastante consolidado, que não seja ganharmos mais a nossa formação e continuarmos com esta estratégia que não vamos mudar, mas com mais vitórias, e é isso que nós pretendemos. Muito bem. José Tavares, também fazendo um pouco minhas as palavras do Tomás Moraes e do Guilherme Müller, ou seja, os parabéns por estes sucessos que a formação do Porto teve. E em relação ao Tomás Moraes, até é uma coisa rara ouvir alguém do Sporting recentemente elogiar alguma coisa do Futebol Clube do Porto, mas isso são outras contas mais acima a nível de séniores. O Porto, durante muito tempo, foi também visto como o clube que não se preocupava com a formação. Eu lembro-me até de ler durante várias vezes a questão do campo da Constituição, que era apenas aí que o Porto trabalhava a sua formação. Isto já mudou, as coisas estão diferentes no Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto hoje tem, de facto, essa preocupação com a formação.
Eu vou começar por agradecer o convite e dar os parabéns à Rádio Renascença e ao programa da Bola Branca, que eu sou ouvinte assíduo e que gosto imenso. E parabéns pela iniciativa de dar espaço ao futebol de formação em um momento tão importante. Eu vou ter que começar a agradecer as palavras do Tomás e também do Guilherme e também as suas, porque é bom quando se ganha. Mas nós temos que perceber que o sucesso não acontece só dentro do campo, acontece também fora do campo. E uma das coisas que mais nos tem impressionado é que o exemplo que nós na formação já damos ao público é, como por exemplo, a nossa equipa de sub-19 tinha ganho o título, por coincidência, na semana seguinte foi jogar Alcochete, e a guarda de honra que foi realizada pelo Sporting é de uma nobreza incrível. Isso acontece e aconteceu no futebol de formação. Tal como na semana passada o título de sub-17 foi alcançado no Seixal, e o respeito que foi entre as duas instituições naquele momento da felicidade para o Futebol Clube Porto demonstra que na formação nós também somos exemplos daquilo que são os valores mais nobres para a sociedade. Aquilo que acontece ao nível mais elevado num desporto altamente competitivo também é de massas e também é de comunicação com um determinado tipo de objetivos. Nós temos que demonstrar que na formação os valores, os princípios, a cultura, a educação continuam a ser as coisas mais importantes. Claro que todos nós estamos partidos pela nossa cor, por aquilo que são os nossos sócios adeptos, aquilo que são os nossos interesses fundamentais, que são os nossos jogadores, e aquilo que é o nosso nível competitivo, que também tem a ver com o vencer, mas no final do dia o futebol de formação é muito mais do que vencer um campeonato. Para nós, claramente, os objetivos principais são dotar os nossos jogadores de competências o mais adequadas possíveis para jogar na equipa A do Futebol Clube Porto e vencer na equipa A. Tivemos o privilégio de, este ano, o capitão de equipa é formado na nossa academia, com muitos anos de Futebol Clube Porto. Temos jogadores da idade de júnior. Mas este paradigma mudou? Ou estávamos a ter uma imagem errada? O Rodrigo Mora ainda é júnior, ainda é 2007. Nós temos outros jogadores de 2007, 2008, com idade de júnior, que jogaram na formação e que também são campeões da equipa principal e campeões de júniores. E este lado do vencer é algo que faz parte da cultura do Futebol Clube Porto. A vencer desde 1893 faz parte da nossa essência. Então todos os trabalhadores, todos os colaboradores, todos os jogadores são educados nesta cultura e nesta identidade. Quando eu falo do investimento, nós temos que perceber que claramente, com o Presidente André Vilas Boas e a sua nova administração, o paradigma da formação mudou. Realmente hoje há um investimento maior naquilo que são as infraestruturas, naquilo que é a cultura e naquilo que são os recursos humanos que são necessários para se desenvolver os jogadores, para inicialmente se encontrar os jogadores e depois se desenvolver e potenciar. Então há claramente um investimento maior naquilo que é algo tão importante para os nossos sócios e nossos adeptos, que é a formação do Futebol Clube Porto. É público que no passado nós não dotamos o nosso clube das melhores infraestruturas e, como tal, também não, como o nosso Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer, não foi por isso que nós não vencemos, não foi por isso que nós não desenvolvemos jogadores, mas não criamos as condições necessárias para que o volume fosse maior. Hoje em dia há uma política completamente diferente, um alinhamento estratégico e real, desde a equipa A, equipa B, a todos os escalões de formação, que começa do nosso Presidente, passa por todos os diretores, passa por todos os treinadores, passa por todos os colaboradores que, no dia-a-dia, estão com os jogadores no sentido de os desenvolver. Nós sabemos que estes títulos aparentemente demonstram à sociedade que estamos a fazer algo diferente, algo melhor, porque não vencer um título há 7 anos nos escalões júniores, algo que estava a acontecer, mas os critérios de sucesso são definidos internamente. E a pedra de toque é sempre que os jogadores estão próximos para jogar na equipa A. E nós temos a felicidade de, na nossa academia, termos talento, já com oportunidades no nível... Ou seja, o Futebol Clube do Porto aproximou-se um bocadinho do modelo que já existia em relação aos outros. Aproveito para lhe perguntar, o Presidente André Vilas Boas, que citou agora, dizia na passada terça-feira, quando da renovação do treinador João Brandão pela equipa B, que existe um projeto formativo no Futebol Clube do Porto. Esse projeto formativo ainda precisa do quê?
para ser mais perfeito. Por exemplo, a questão dos locais descentralizados de trabalho do Futebol Clube do Porto é uma coisa que o Porto não tem ainda tanto em comparação com Benfica e Sporting. É algo que existe, já temos plano de expansão, há uma visão estratégica nacional para que o Futebol Clube do Porto seja uma marca, não só a nível nacional, mas a nível da formação nacional, no recrutamento, no desenvolvimento da nossa própria cultura, para que nós consigamos encontrar jogadores tanto no Algarve, como nas ilhas, como no norte do país. Acima de tudo, nós estamos a mudar para termos mais volume de talento, mas reconhecendo que o talento que já existe precisa de ser acarinhado, suportado, exponenciado e desenvolvido. Aquilo que nós estamos a fazer é uma coisa muito simples. Dar tempo e oportunidade para que os jogadores estejam no sítio certo. O ano passado, por exemplo, o nosso capitão de júniores era sub-17. E nós tivemos a naturalidade de o colocar no local para que ele fosse capaz de se desenvolver. O que é que aconteceu com naturalidade? Foi campeão europeu pela seleção, foi campeão mundial pela seleção também e já se estreou na equipa principal. Este é só um exemplo daquilo que dá mais visibilidade a todos os outros que já estão na equipa B. Nós temos jogadores com 16 anos. Está compreendido. Guilherme Müller, outra das discussões que habitualmente assistimos, até mais recentemente, antes não se falava tanto disto, é a questão de reter os talentos. E este parece-me ser um debate interessante. Podemos ou não podemos reter os talentos? Podemos, não, sem dúvida nenhuma. Vou-lhe dar um dado interessante. Agora, pegando nas palavras do José, Portugal é campeão do mundo sub-17. Da equipa que esteve convocada para o Mundial de sub-17, o Benfica tinha 9 jogadores. Estamos a falar de sub-17. A média de longevidade desses jogadores no Benfica era de 10 anos. Isto é capacidade de retenção. Pergunta ao Rui, até quando é que se consegue fazer essa retenção? Aí está. Pronto, essa é uma pergunta mais difícil. Nós temos consciência, e falámos disso há pouco, que o mercado português não é igual a outros mercados, e não sou eu que diga, é reconhecido, os clubes portugueses ainda estão numa fase em que têm que vender para continuar a alimentar os seus projetos desportivos. E, naturalmente, muita qualidade do jogador formado em Portugal tem sido apetecível para outros. Mas a formação vive um pouco dentro desta baliza, não é? Vende, não vende, retém, não retém? Acho que não. Eu acho que a formação tem um objetivo muito claro. Eu tenho que me associar tanto às palavras do Tomás como do José. O nosso objetivo é claríssimo. E apesar de às vezes termos que repetir, para ter a certeza que as pessoas não se esquecem, não só o público, mas às vezes os próprios treinadores, a ideia de que a nossa missão é pôr os jogadores na equipa A. E, portanto, nós temos que trabalhar para um desempenho desportivo, para o desenvolvimento desportivo. O Benfica não forma para que os jogadores cheguem à equipa A e forma para que os jogadores tenham capacidade de, quando chegar à equipa A, ter rendimento e possam ganhar. Não forma para vender. Isso não é o caso. Portanto, eu acho que é absolutamente claro no processo de formação. Já se vê nos jogadores da formação, não é? Sim, quer dizer, eu acho que nós tentamos que os nossos jogadores cheguem, os que têm capacidade para isso, naturalmente ao longo do processo há jogadores que vão tendo que encontrar outras oportunidades, mas tentamos que a maioria dos nossos jogadores chegue ao fim do seu percurso formativo, no caso do Benfica, na equipa B, que ainda pertence à formação. Nós este ano, justamente pegando ainda nas palavras do que foi dito, porque os processos têm muitas semelhanças, tentámos mais estímulos, mais difíceis, mais cedo. E, portanto, o Benfica este ano, nas 34 jornadas da segunda Liga, onde participa a equipa B, em 32 delas foi a equipa mais jovem da competição. A nossa média de idades andou sempre na casa dos 19, para uma competição que tem como média de idades 26. E, portanto, eu acho que este é o acelerómetro que o Tomás também falava e que nós temos posto em. Deixa-me perguntar ao Tomás o seguinte, e entroncando já aqui, porque o nosso tempo é implacável, apesar de termos tempo, mas a questão da transferência de talentos, às vezes entre clubes, é algo que
pode parecer uma coisa assim muito complexa para a generalidade das pessoas. É uma realidade que, no vosso caso, não vos causa preocupações. Eu estou-me a recordar há uns anos aquela troca de jogadores que houve entre o Porto e o Sporting. Assim, se quer que lhe diga a minha opinião pessoal e aquilo que nós temos tentado implementar, nós acreditamos no plano de desenvolvimento do jogador a longo prazo. E é isso que nós estamos a colocar em cima da mesa, que estamos a praticar de há um tempo para cá, com todas as ciências, nomeadamente do ponto de vista desportivo e social, a suportarem. Por isso acreditamos que o talento, quanto mais cedo chegar ao Sporting, mais probabilidades tem de chegar à equipa principal, porque também os dados dão-nos isso. E nós, hoje em dia, nas decisões que tomamos, não podemos ir só atrás da intuição, da experiência ou do que aconteceu no passado. Temos que olhar para o presente e pensar no futuro e, acima de tudo, os dados são-nos fundamentais para nós decidirmos estrategicamente aquilo que fazemos. Por isso achamos que se nós conseguimos reter um jogador e se tivermos espaço competitivo para que ele se desenvolva, porque nenhum jogador se desenvolve sem espaço competitivo. Portanto, o treinar só, por muito bom que seja o treino, por muito tecnológico, o que quisermos, moderno, não chega para preparar um jogador. Portanto, se nós tivermos esse enquadramento, tivermos esse espaço, o jogador estará no sítio certo para se desenvolver. Agora, a troca pode acontecer, e tem acontecido, menos nos últimos anos, e acho que ela, se acontecer, tem que ser saudável. Tem que ser de uma forma acordada entre os clubes. Tem que ser acordada entre os clubes, tem que ser uma coisa pensada, e não concordamos, e não o temos feito, em andarmos, nomeadamente em idades onde eles já têm um processo a decorrer, a tentar retirar jogadores de um clube ou do outro, nomeadamente do Porto e do Benfica. Não o temos feito dessa forma, temos conversado. Portanto, temos conversado para bem do futebol formação em Portugal. Eu acho que isso é fundamental. Têm tentado, de certa forma, pacificar este processo? Pacificar, e repare-se, nós falamos de valores, falamos de princípios, falamos de educação, que é aquilo que conta, na verdade, quando formamos um jovem, e também nas expectativas que damos às famílias e na cultura desportiva, que também temos que dar a algumas famílias, perceberem o que é um processo de formação, o que é um processo de longo prazo, o que é um processo de desenvolvimento e potenciação, como o José falava, de um jogador. Nós temos que fazer perceber que esse tipo de situações poderão não ser saudáveis e não poderão ser as melhores para a formação daquela pessoa. Porque eu costumo dizer, e nós no Sporting somos inegociáveis nessa matéria, nós temos feito um investimento muito grande naquilo que é a pessoa. O nosso departamento de pedagogia hoje em dia é imenso, o nosso departamento de psicologia é muito grande, os dois juntos têm mais de 20 pessoas, porque nós acreditamos exatamente primeiro na formação da pessoa. E somos inegociáveis na carreira dual, na gestão das famílias. Isso para nós é o primeiro ponto. Depois, se ele vai ser jogador ou não, vem a seguir. Se nós entramos muito neste mercado da disputa, eu acho que não é saudável. Muito sinceramente, acho que isso deve ficar para idades mais perto do futebol profissional, as transferências de jogadores, etc., do que a idades mais prematuras. Penso que quer o Guilherme, quer o José Tavares concordam com isso. José Tavares, o Futebol Clube do Porto, no passado fim de semana, esteve na final da Taça de Portugal feminina, naquela que pode ser considerada, ou naquele que pode ser considerado um feito, tendo em conta que é uma equipa que veio dos escalões inferiores e formada muito recentemente. A minha pergunta não tem a ver com esse jogo, longe disso, tem a ver com a formação no futebol feminino. E é por aqui que vamos começar a fechar a nossa conversa, porque infelizmente o tempo corre a alta velocidade. Há aposta neste momento para se formar também no futebol feminino, para fazer o mesmo caminho que o futebol masculino tem vindo a fazer? Qual é a visão do Porto sobre isso? O Futebol Clube do Porto tem um plano desportivo de expansão. Ainda esta semana o nosso presidente falou do futsal sénior. Temos o exemplo do futebol feminino que tem tido um sucesso inacreditável, e não sendo eu diretamente responsável pelo futebol feminino, aproveito o momento para dar os parabéns publicamente, porque são feitos inexcedíveis. A formação do futebol feminino e do futebol masculino no Futebol Clube do Porto é algo extremamente importante. Tem um processo de maturação bastante maior, o futebol feminino tem um processo de maturação mais curto, mas já com todos os escalões, nos escalões de base, a acontecerem. Nós já temos infraestruturas, treinadores, jogadores, que nos permitam acreditar que daqui a não muito tempo começaremos também no futebol feminino a dotar as seleções nacionais de mais talento no Futebol Clube do Porto e, acima de tudo, também desenvolvermos o futebol feminino com talento, com a marca do Futebol Clube do Porto. Eu vou aproveitar a oportunidade, se me permitir, para demonstrar que todo o fenómeno dos jogadores que
são campeões da equipa principal, ganham campeonatos do mundo, têm todo o sucesso, têm sempre escondido a realidade de todos os outros que não conseguem. E todos esses vão ser treinadores, arquitetos, engenheiros, vão ter uma série de profissões que, ao longo do seu percurso formativo no Futebol Clube do Porto, e acredito que nos outros clubes grandes também, a escola de valores que o nosso Primeiro-Ministro falou é real. A capacidade de sacrifício que eles têm de acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, virem treinar, irem para a escola, terem excelentes comportamentos, terem os bons valores, hoje em dia, no futebol português, é uma realidade. E nós gostávamos que também a comunicação social falasse para todo o nosso fenómeno desportivo que aqueles jogadores que não têm a felicidade de estar num clube grande, ou nos maiores clubes de referência português, que se lembrem que o sonho deve ser trabalhado para ser alcançado, mas todo o sucesso vai sendo alcançado ao longo do seu percurso, são aquelas grandes memórias que vamos levar para a vida, para que depois consigamos celebrar em conjunto com aqueles que conseguem e que representam todos os sócios adeptos e todos aqueles que não conseguiram, e acima de tudo, que o formar a vencer para a vida seja uma norma para nós e para a nossa sociedade. Peço uma resposta sintética também ao Tomás Moraes nesta matéria, formação no futebol feminino. Muito rápido, nós temos feito o mesmo modelo no futebol feminino do que no futebol masculino, é exatamente igual, portanto, e este ano até conseguimos no Sub-19, com esse modelo, conseguimos vencer o título nacional, o que foi também muito agradável para todos nós, e nomeadamente para os jogadores e para todos que participam no projeto. Portanto, o futebol feminino do Sporting tem a sua estratégia muito clara, muito parecida com a do masculino, e é isso que nós vamos continuar a apostar agora nos anos mais próximos. Essa articulação está a ser feita também, Guilherme, no Benfica? Sim, o futebol feminino no Benfica tem um processo de maturação talvez ligeiramente diferente, mais robusto e mais aproximado daquilo que é o futebol de formação masculino. Aliás, no caso, partilhamos instalações com a equipa A, portanto a equipa A feminina trabalha no mesmo sítio do que a equipa A masculina e do que os restantes escalões de formação masculina, e portanto há uma proximidade grande, há partilha de espaço e acho que há um investimento significativo porque, se calhar, talvez um bocadinho mais cedo, o Benfica percebeu que é uma área em expansão e que merece ser calculada. Só para terminarmos, estamos já fora do nosso tempo, já estamos em tempo de prolongamento. Dê-nos lá então a sua aposta, revele-nos lá então a sua aposta, um ou dois nomes que possam em breve subir aí às manchetes dos jornais da formação do Benfica. Eu sei que não é habitual, mas posso lhe devolver com uma pergunta. O Rui tem filhos? Tenho. De qual deles é que gosta mais? Não, tenho um filho só. Pronto. Mas tenho a certeza que se tivesse mais do que um ia ter muita dificuldade em responder de qual é que gosta mais. Acho que temos muitos jogadores com muito talento, com uma idade muito jovem, que estão a ser agora sujeitos a estímulos muito intensos e que eu acho que num curtíssimo espaço de tempo, não só os sócios e adeptos do Benfica, mas todos os que gostam de futebol, vão ter a oportunidade de ver novas estrelas a aparecer. Tomás, neste campo, quer tomar a paternidade de alguém? Eu claramente da opinião do Guilherme. Nós, quando temos a gestão integral de uma estrutura que tem tantos jogadores, quando nós temos a coragem publicamente de apontar um ao outro, é que estamos a cometer um erro. Nós temos que acreditar em todos. E aquilo que o Sporting tem feito ultimamente também, a mensagem interna de trabalho, é todos os jogadores contam, todos os jogadores têm que ter uma projeção. E às vezes nós próprios somos surpreendidos. Eu posso estar a escolher aqui o filho A ou o filho B e é o filho C que vai. Portanto, e é isso que eu não quero fazer, porque não é agradável para os jovens, para quem trabalha com eles, porque nós olhamos sempre a uma unidade completa e não a partes, e essas surpresas acontecem-nos muitas vezes, está bem? Diplomaticamente falando também, José Tavares. Numa das casas da comunicação social, eu aproveito para demonstrar que nós, ao longo do nosso curto canal e nas nossas plataformas digitais, vamos, aqui e acolá, vamos demonstrando os jogadores que têm muita capacidade, sabendo que nós não escolhemos, porque não somos nós que os escolhemos, são eles próprios que criam as suas próprias oportunidades, mas lançando a cereja no topo do bolo, será o início da equipa A. Já vai ter algo lá, porque o nosso treinador da equipa A também já demonstrou isso publicamente. A nossa equipa B, quando começar, vai ter os jogadores da formação e eles vão estar no sítio certo, à hora certa, para que consigam... Já em 26, 27, portanto é aguardar. Sim. Agradeço aos três pela presença. Convido-vos a seguirem, a continuarem a seguir este dia, esta jornada de discussão do nosso futebol, a excelência do nosso futebol. Começámos pela excelência da formação e vocês também trouxeram aqui um pouco
do vosso testemunho importantíssimo em relação ao que está a ser feito. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia.